Não tem. E aí nós vamos encontrar por que essas coisas estão unidas. Cultivar o jardim, que é essa coisa interior, que é o ensinamento divino, que precisa ser cultivado, precisa ser guardado, ele está no coração, com essa ordem moral. Por que isso está tudo junto? Aí vem Emmanuel, no capítulo 126 do livro Palavras de Vida Eterna, ele vai comentar a segunda carta a Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Um versículo em que Paulo diz assim: recebei-nos em vossos corações. Interessante. Paulo aqui está falando como um apóstolo, ele fala assim, recebam-nos, recebam a mim, a nós apóstolos, mas em vossos corações. Quer dizer, é no coração. Né? E aí Emmanuel vai dizer uma coisa bonita, ele vai dizer assim, vai falar do Evangelho, então tem que ter exatidão histórica, uma citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas, atentos à respeitabilidade do assunto. Não será justo perder de vista a informação segura, tomar cuidado para não dar informação equivocada, a triagem gramatical, utilizar a linguagem correta, a imparcialidade do exame, a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas não venham a turvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originariamente do Cristo. Olha isso aqui. Ele está falando do Evangelho. Aí está falando em fonte viva e pura da verdade que se derrama do Cristo. Por quê? Porque o Cristo é o Evangelho para nós. O Evangelho não é o texto escrito. Isso é um pedacinho minúsculo do Evangelho. Os 4 Evangelhos, as cartas de Paulo, são menos de 1% do Evangelho. O Evangelho é o Cristo vivo, operante, atuante, governador espiritual do orbe, agindo em mim, em você e no mundo. Então o Espírito de Jesus é a fonte viva da verdade, pura da verdade, a fonte pura da verdade e a fonte viva do Evangelho, que se derrama originariamente dele para esclarecimento da humanidade. Olha que bonito. Assim como a revelação divina é a fonte viva e pura da verdade que se derrama de Deus sobre todo o universo. Isso é importante. Por isso que ele é modelo. Por isso que ele é modelo. Porque a obra que Deus fez nele fará em nós. O que foi feito nele se fará em mim, em você. A mesma obra. Por isso ele é modelo. Por isso ele é paradigma. E por isso ele é fonte. Então, tenhamos cuidado. Porque senão nós vamos começar a identificar o Evangelho como a Bíblia. Não. A Bíblia são lembretes. O Novo Testamento são lembretes da vida do Cristo. São registros do essencial. Do Cristo vivo e atuante. Então, essa é a primeira observação a ser feita, né? E aí Emmanuel diz assim, ainda assim, quer dizer, correção intelectual, ok, ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre, olha só, ele não falou o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, ele falou as instruções do Divino Mestre, que está vivo em espírito, que está atuando no mundo agora, nesse momento. As instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos. Diligenciando amparar-nos a renovação interior, para que nos ajustemos
aos estatutos do bem eterno. Então, olha a construção de Emmanuel. Qual que é o objetivo dos ensinamentos de Jesus? Amparar-nos a renovação interior, ou seja, cultivar e guardar o jardim. Para quê? Para que a gente cumpra a ordem. Qual é a ordem? A ordem de nos ajustarmos aos estatutos do bem eterno. E quais são os estatutos do bem eterno? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? Não criar um sistema de regras seu abandonando os estatutos que são divinos. Já comentamos isso também, lá sobre o que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quem estiver chegando agora, estiver um pouco perdido, volta para esse episódio anterior para poder acompanhar. Aqui nós estamos dando sequência. Então, os estatutos do bem eterno são de Deus. Eles são eternos. Então, eles já existiam antes de nós sermos criados. Então, antes de Deus criar o meu espírito, os estatutos do bem eterno já existiam. Há quanto tempo? Eternamente. Eu cheguei e encontrei a casa pronta, ordenada, dirigida. Está tudo pronto. Daí a proibição. Não queira agora criar novos estatutos individuais para regerem o universo. Você não vai dar conta. Então nós temos que nos ajustar aos estatutos divinos. Não criar o nosso. Sim, preciso. E é no sentimento. É no coração. Porque é lá que está o jardim que vai ser cultivado. E vai ser guardado. E que vai nos levar a observar o mandamento, que é esse ajuste aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Não é? Mas aqui eu dei um salto, né? Quem está acompanhando atentamente aí vai perceber que eu dei uma interpretação sólida. Porque nós dissemos aqui que o jardim de Éden é o coração do ser humano. Deus plantou o homem no jardim de Éden. Que história é essa? Né? Para que ele cultivasse. Como é que fica isso? Né? De onde que tiramos isso? Então nós vamos ler um texto aqui, que é claro que o jardim também, ele tem um aspecto interior e tem um aspecto exterior, é claro. Porque o exterior é sempre, aprendemos isso no livro Pensamento e Vida, o reflexo da minha vida interior. Não é? Por isso que Emmanuel termina o prefácio do Pensamento e Vida dizendo: até que chegará o dia em que ajustaremos o nosso pensamento à eterna sabedoria que constitui o pensamento do Criador e ao amor supremo que constituem a vida de Deus. Sabedoria infinita é o pensamento de Deus. E amor é a sua vida. Quer dizer, e aí nós vemos o provérbio falando da sabedoria. De ouvir o ensinamento da Torá, que a sabedoria de ouvir a revelação divina é a árvore de vidas. Está tudo ligado. Né? A árvore da vida está em ouvir e observar a revelação divina, nos ajustando aos estatutos do bem eterno. Olha que interessante, é isso. Porque se eu construo aqui dentro, se eu cultivo aqui dentro, a minha vida se transformará no jardim também, que é cultivado. Porque o exterior reflete o meu interior.
como vão as coisas dentro de mim, vão fora. Esse é um ponto fundamental. Fundamental. Por isso que a gente vai vendo o nosso lar e colônias espirituais superiores, tudo é beleza, ordem, harmonia. Por quê? Porque o interior das criaturas é disciplina, ordem, harmonia. Está tudo ajustado. Então, o exterior apenas reflete a harmonia interior. Não é? Da mesma maneira que se eu coloco uma criatura num ambiente harmonizado, ajustado, isso vai provocar nela uma reação interior. Ela pode responder ou não. Mas que vai provocar, vai. Então é uma via de mão dupla. Então quando diz assim, cultiva o jardim, nós podemos pensar também, já lemos esses textos aqui, de que o universo é um condomínio, em que nós moramos com Deus. Tem uma parte que compete ao Criador, tem uma parte que compete a gente. Cultivar e guardar compete a nós outros. Né? Porque Emmanuel diz muito, muito lindo, diz assim, Deus dá o sol, dá a chuva, dá o vento, dá a terra, dá os nutrientes, dá a semente, mas alguém tem que plantar. Alguém tem que plantar. Então, há um regime de parceria. Ele dá quase tudo. Quase tudo. Mas uma parte mínima e fundamental nos compete. Plantar a semente, cuidar, cultivar, guardar, proteger. Então, tem esse aspecto. Eu faço isso externamente, mas primordialmente eu faço isso internamente.